Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha, né, gente? É muito bom conversar com vocês, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, porque a palavra, com P maiúsculo, a palavra é o próprio Jesus. É lindo isso, né? É tremendo. A Bíblia é um livro que não é para ficar de um livro decorativo na estante, né? Ou na mesa, ou aberta no Salmo 91, achar que vai espantar o mal, né? A Bíblia é para ser lida, para ser observada, porque aqui está a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Você deseja ser curado de uma ansiedade? A resposta está na palavra de Deus, entendeu? A Bíblia traz instruções, é um livro de instruções que nos dá dicas, orientações, né, que nos acalma o nosso coração, que fortalece a nossa vida. É isso. É isso. Jesus, eu já falei esses dias, vou repetir. Jesus, ele teve uma batalha ali com o inimigo, ou seja, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele fica 40 dias orando, jejuando, ali no deserto, e chega ali o tentador. Então você precisa compreender que o nosso inimigo espiritual conhece a Bíblia mais do que a gente. Só que ele não tem conserto mais, né? Entendeu? Então você tem que entender esse negócio. Porque quando fala Bíblia, para quem não tem esse hábito de ler a Bíblia, pensa que é um livro enfadonho, esquisito, né? Não é. É coisa boa demais. Eu aprendi a ler as Escrituras, eu me lembro quando eu fiz 14 anos de idade. Com 14 anos, eu ganhei uma Bíblia da minha mãe, de presente. Era uma Bíblia pequena e eu ouvia a leitura da Bíblia, mas daí eu passei a ler as Escrituras, logo bem jovem. Tem gente que lê até mais cedo, mas a minha realidade foi essa. Com 14 anos eu comecei a ler. Eu lia. Fui lendo. E quanto mais a gente vai tendo idade, a gente vai ficando mais experiente na vida, mais maduro, né? É mais gostoso ainda ler as Escrituras. Porque a Bíblia, ela fala com a gente. É a palavra de Deus, gente. Então, um alerta para você aí que, né, nem lê Bíblia, só quer escutar. Você tem que ler. Se você sabe ler, tem que ler. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar dependente de alguém que lê para você se você sabe ler. Entendeu? Leia. E hoje, se não quiser ler, se alguém tem uma dificuldade de leitura, hoje tem áudio. Hoje o negócio com a tecnologia tá a coisa, só não lê e não ouve quem não quer. Entendeu? Então aproveite. Aproveite. Aqui na nossa nação, pelo menos, por enquanto, a gente tem essa liberdade de ler, de falar, de pregar, não é verdade? Você tem que aproveitar. Aproveita aí. Tem muita coisa na tua vida vai ser resolvida quando você ler as Escrituras. Entendeu? Leia, medite, leia os evangelhos. Por exemplo, você quer ver os milagres de Jesus? Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Entendeu? Você quer entender ali os milagres? Eu orei agora, quando Paulo e Silas estavam presos, numa prisão fedorenta, nojenta, sendo perseguidos ali, mas eles não ficaram reclamando e murmurando. Eles começaram a louvar e a orar. E Deus agiu ali. Entendeu? É assim que nós temos que compreender as coisas. E o mais bonito é o dia a dia, tá? É o dia a dia. Após você ler, após você receber uma instrução de Deus, o que você vai fazer com aquela instrução no dia a dia? Não adianta você receber instruções boas, mas não colocá-las em prática. Não adianta você saber o caminho que você tem que fazer até chegar onde você quer chegar, se você nunca sai do lugar. Então tem que ter movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento. Ele se movimenta. Ele se movimenta. E o primeiro movimento para você sair do lugar não são os seus pés. É a sua mente, a sua cabeça, a sua mentalidade. Porque tem gente que talvez por alguma razão não consegue se locomover, por algum fator de saúde, ou alguma
alguma situação que ela passou, mas ela está funcionando porque a mente dela está boa. Ela sabe o que quer, toma suas decisões, ela ora, ela busca a direção de Deus, entendeu? Então você tem que compreender isso, que tem a ver com a mente, com a mentalidade. Tem gente que tem uma mentalidade de escravo. Eu nasci para sofrer, eu nasci para isso mesmo. Mentira. Mentira. Jesus falou sim que nós, cristãos, seguidores de Cristo, teríamos momentos difíceis, batalha, luta, isso ele falou. Mas isso não é sofrer. De certa forma é um sofrimento, mas de uma perseguição, vamos assim dizer. Mas ser perseguido por amor a Cristo é uma maravilha. Não é bom, mas faz parte da caminhada cristã. Entendeu? Então, mas você tem que ter mentalidade de vencedor, uma mentalidade da fé. E tudo isso que eu estou falando aqui consta na Bíblia, nas Escrituras. Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Não perca o ânimo. Jesus falou, olha, eu vou estar com vocês. Se vocês me seguem, eu vou cuidar de vocês. Eu não vou abandonar vocês. Então é isso. Está tudo aqui nas páginas da Bíblia aqui. Entendeu? Então é isso, minha gente. Então, quanto mais eu entendo de Deus, eu compreendo as coisas espirituais, a gente vai percebendo as pessoas. Né? As pessoas. Existem pessoas que elas acostumaram a ser cristãs, porém não está tendo uma caminhada cristã verdadeira com Cristo. Entendeu? Ela é aquela pessoa que, eu era da religião X, agora ela mudou para religião Y, para não ficar dando nome aqui, um exemplo, né? Mas o coração dela não foi mudado. O coração dela ainda continua no Egito. O coração dela continua ainda com caminhos tortuosos dentro dela. Estou falando no ser interior. Escute essa. Deus, ele quando nos transforma, ele transforma interiormente dentro de nós. Entendeu? Toda mudança tem que ser dentro. Dentro. As pessoas, você que está me ouvindo, qualquer um de nós, você pode fingir que está feliz. Você pode fingir ser um bom cristão. Você pode. Aliás, tem muitos que são atores profissionais. Entendeu? Dava até para ser contratado para fazer novela. E tão bom que é. Muitos cristãos são atores. Faz um papel. Mas lá dentro está destruído, detonado. Entendeu? Mas Jesus quer curar. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que precisam de serem curados. Jesus não veio para o perfeito, ele veio para o imperfeito, como eu e você. Ele veio para me salvar, para salvar você. Entendeu? Porque existe muitas pessoas, eu gosto de usar nesse estilo muitas, aí cada um é cada um, né? Que eles, na realidade, eles fingem viver o Evangelho. Entendeu? Eles se fingem, eles têm uma postura, né? E lá no Passadão, bem lá no Passadão, fizeram uma tipo uma coisa meio uma caricatura, como é que é? Esqueci, algo me embananei aqui. Mas enfim, criaram um tipo lá no Passadão, lá em séculos passados, para ser um cristão tem que ser desse jeito. E não é verdade. Entendeu? Porque o que conta é o que está dentro de mim. Que a gente fala o ser interior, as nossas vontades, nossos desejos, vamos assim dizer, como tem o avião, né? O avião tem o chamado caixa preta, né? Quando acontece um problema, um acidente, lá diz que registra tudo. Eu não entendo dessa área, mas o basicão, a gente escuta falar isso. Então, dentro de nós temos a nossa caixa, ou seja, só Deus conhece o que está aqui dentro. Só Deus conhece o que está dentro de você. Mas eu e você, nós, seres humanos, a gente quer o quê? A gente quer passar uma boa imagem para os outros. É ou não é? Todo mundo quer passar uma boa imagem. Pelo menos eu acho que quer. Né? Aquela imagem, tudo que é certinho, que é isso, que é aquilo. E às vezes é mesmo. E às vezes não. Né? Não tem um ditado que diz assim, quem vê cara não vê coração? Não tem outro ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro? Né?
Por isso que a Bíblia recomenda um dos dons espirituais é o discernimento de espírito. Nós estamos vivendo, isso sempre aconteceu e agora muito mais, e a tendência é aumentar, o espírito do engano, né? Da enganação, né? Da enganação. Então, peça a Deus que dê a você o espírito o discernimento espiritual. Discernimento espiritual. É quando você está presenciando algo e Deus te mostra, dá um discernimento para você. Entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, entendeu? Se tem coisa falsa ou não. Compreende? Porque quem é guiado por Deus, quem é guiado por Espírito Santo, Deus não mostra tudo, não é questão de Deus mostrar, mas você tem um clique espiritual, um discernimento espiritual, entendeu? Pensa nisso aí. Então hoje a gente está conversando um pouco diferente, e tudo que eu estou falando aqui numa outra linguagem, vamos dizer, com outras palavras, mas é o que consta na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, entendeu? Não é à toa que Deus diz ele diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não está falando de poder, de unção e mais não sei o que. Conhecimento. Então, pelo fato, mais ou menos, é tipo assim, igual, vamos supor que você e eu, nós temos nossos direitos aqui na nossa nação e temos também as nossas obrigações, né? Direitos e obrigações. E às vezes você tem um direito, mas você não sabe. Aí você procura um profissional da área que te instrui. Não, você tem esse direito é seu, é legal, tá tudo certinho, tá na lei, tá, beleza, né? Então, a Bíblia é um livro de promessas, tem muitas promessas, e quando você sabe essa promessa que Deus deu para você, é só você tomar posse, ela já é sua. Mas quando você não sabe disso, você fica, acho que eu nasci para sofrer, minha vida não vai para frente, nada dá certo para mim. E o que acontece? Você fica com esse discurso, por não conhecer as promessas de Deus, você fica com esse discurso, e em vez de melhorar, piora. Entendeu? Piora. Vai só piorando. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo das nossas almas, né? O inimigo, ele não quer que você conheça as verdades de Deus. Aliás, tem gente que diz que vai ler a Bíblia, né? Que começa a ficar sonolento, começa a abrir a boca de sono. Primeiro, tem 2 fatores aí, se acontece com você. Pode ser cansaço físico, você escolheu a hora errada para ler a Bíblia, entendeu? Sabe quando você vai ler a Bíblia ou um outro livro, ou o livro da faculdade que você estuda e dá aquelas cochiladas? Por quê? Você está cansado. Então, se você está dando umas cochiladas, não quer dizer que é problema espiritual. Então, há casos que você precisa descansar e escolher um horário melhor para ler. Você vai escolher um horário que você está super cansado, então você tem que tomar um bom banho, dormir e descansar. Entendeu? Então, o povo de Deus, muitas vezes, por não conhecer essas coisas, eles misturam tudo. Isso aqui é problema espiritual. Agora, tem o outro lado também. Que a Bíblia, por ser um livro, né, o que está escrito é espiritual, evidentemente, se você está bem fisicamente, está descansado fisicamente, e a mente descansada, então não vai ter problema. Só que, por ser um livro espiritual, o que está escrito no livro, né, então, evidentemente, o inimigo, a parte espiritual, pode colocar obstáculo, mas você pode vencer esses obstáculos. Sabe o que você tem que vencer? Você tem que vencer primeiro a preguiça. Há casos que é preguiça, né? Não tem vontade. Então aquilo que eu não tenho vontade de fazer, passa longe. Eu não tenho vontade de ir em tal lugar, então você nunca vai. Eu não tenho vontade nem de sair de casa, então você não vai sair, porque você não tem vontade. Você tem que ter vontade. Tanto é que quando você tem vontade de um negócio, você faz, independente se aquele negócio é bom ou ruim. Mas a verdade é essa. Você tem que querer. Você tem que querer mudar. Você tem que querer prosperar. Você tem que querer desenvolver. Se eu não quiser, é um direito meu de eu não quiser. É um direito seu de não querer certas coisas. Então aquilo que você não quer, não gosta, não está afim, não vai acontecer.
E aí que está o problema. Às vezes a gente não quer certas coisas e é pra gente querer, só que a gente não quer traduzindo. Depois que passa, aí diz assim, ai meu Deus, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Já era, meu amigo. Essa é a verdade que Deus está me dando para falar isso aqui numa linguagem direto ao ponto. Entendeu? Então pensa. Poderia usar a figura de um casal, marido e mulher. O marido, ele pode melhorar, mas ele tem que querer melhorar. A esposa também, ela quer melhorar, mas ela tem que querer melhorar. Quando o marido diz assim, minha esposa, pastor, estou conjecturando aqui, tá? Uma conversa. Estou supondo aqui. O irmão diz assim, pastor, minha mulher não tem jeito, ela não muda. Será que ela? Às vezes é você que está precisando mudar. Mas às vezes acontece ao contrário. A mulher diz, pastor, meu marido não é fácil. Ô, homem duro, cabeça dura, pastor. De vez em quando a gente escuta isso. Então, às vezes ele pode ser também cabeça durinha também, mas você também é. Porque é muito cômodo jogar pro outro, né? Então, eu vou melhorar. Se eu acho que o meu cônjuge, a outra parte é dura, então eu falo, não, eu vou melhorar. Vou melhorar um pouco mais. Porque às vezes, no caso assim, de duas pessoas, às vezes tem que ceder de um lado, ceder do outro. Tem que ter sensibilidade, não é verdade? Então é isso. Pensa nisso. Você vê, hoje está um ensinamento diferente, mas às vezes Deus me dá essa graça para falar dessa maneira, porque tem gente que só vai entender desse jeito. Entendeu? Aliás, tem gente que lê o Salmo 91, lê o Salmo 23, lê vários textos da Bíblia, ele lê, e isso é bom, mas ele lê, mas a vida dele não muda. Porque ele passa a conhecer a história da Bíblia, mas ele não traz para a vida dele, para mudar a vida dele. Entendeu? Então eu preciso melhorar. Todos nós, eu também preciso. Entendeu? É assim que funciona. Tem um texto aqui de Filipenses. Deus me deu logo de manhã esse texto aqui. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou, olha só, começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo, de Jesus Cristo. Entendeu? Começou. Então ele começou a boa obra em mim, em você. Essa obra, ele está sempre construindo em nós. A gente está sendo aperfeiçoado dia a dia, conforme você vai caminhando com o Senhor, com Deus. Entendeu? Então é isso. E nós já oramos, né? Se você está esperando a oração, já fiz a oração. Nós estamos nos momentos finais aqui, numa reflexão aqui, para você compreender o que Deus quer falar com você. E eu quero ler aqui um texto de, olha que interessante, Marcos aqui, o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 12, verso 44. Marcos 12, 44. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aqui está falando de uma oferta. Na minha Bíblia tem um título, está escrito assim, a oferta da viúva pobre. Você vê, ela não tinha muitos bens, não tinha bens nenhum praticamente. Mas ela não deixou de querer plantar e decidiu e plantou uma oferta. Ela semeou. Então nessa área de querer, eu tenho que querer fazer. Eu tenho que querer se movimentar. E aqui eu separei esse texto aqui, uma palavra que eu estou falando aqui, sobre a questão de você querer semear, querer plantar uma semente financeira. A importância de você ser uma pessoa que planta. É plantando que você vai colher. Sempre eu utilizo, porque Jesus utilizou, né, tem muitos textos da Bíblia, utilizando a figura do agricultor, que tem um pedaço de terra, alguns alqueires, algumas propriedades grandes, né? E ele prepara a terra, né? Ele prepara para depois lançar a semente.
E depois, quando chega o dia da colheita, é aquela alegria total para colher. Então, usando a comparação de um agricultor, se ele tem a terra, mas se ele fica olhando para a terra, terra bonita, que terra maravilhosa, e só fica ali só contemplando aquela terra, e passa um ano e não planta nada, ele não vai ter colheita, não é verdade? Talvez vai ter mato, vai ter erva daninha para ele limpar o terreno, né? Isso acontece, né? Então, tem que ver isso aqui. Então, você precisa contemplar o teu terreno da fé e dizer, eu preciso fazer alguma coisa. E eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar só admirando o terreno, mas eu vou preparar o terreno e plantar a minha semente. Isso eu estou falando de uma semente financeira. Mas existem outras sementes, né? A semente do amor, a semente da generosidade, né? Da fraternidade. Tem vários tipos de sementes. Tem vários tipos, né? A semente da misericórdia. Mas aqui, para a gente concluir essa palavra, eu estou falando de semente financeira mesmo. Para você que semeia, você que recebe essas instruções espirituais. Aliás, eu quero estender essa mensagem para você que me ouve na página do Facebook ou vai me ouvir ou está ouvindo no nosso canal do YouTube do Agindo Deus, Quem Impedirá. Especificamente você que talvez não me ouve pelo rádio, mas você está sempre ouvindo nossas ministrações no canal do YouTube do Agindo Deus, Quem Impedirá. Então eu pediria para você também ser um semeador. Você olha abaixo do vídeo, no nosso canal do Agindo Deus Quem Impedirá, tem ali a descrição, e na descrição tem ali a conta do ministério. Então semeie, plante, entendeu? A salvação, ela é gratuita, porém já foi pago o preço. Jesus pagou o preço, não é que ela é gratuita, foi pago o preço através do sacrifício de Cristo, né? Mas a mensagem de salvação tem que ser levada. E tem várias formas de ser levada. Uma delas é da maneira que a gente faz aqui, há praticamente quase 19 anos. Quase 19 anos. Em toda essa temporada, são as pessoas chamadas os agentes de Deus. Foram vocês. Vocês. Inclusive, esses dias eu recebi uma notícia, uma ouvinte dizendo, pastor, olha, eu continuo ouvindo vocês, a minha mãe ensinou a ouvir vocês, ou a minha avó, né? Então eles descansam no Senhor, né? Mas deixou fruto, tanto de ouvir, de receber, de ser abençoado e de plantar. Uma disse assim, pastor, a minha avó ajudava, eu aprendi com ela e agora eu que continuo ajudando o pastor. Olha que lindo isso aqui, olha que coisa linda você deixar um legado nisso também. Isso é um bom sinal, é um sinal que é uma terra próspera, uma terra fértil, você plantar a sua semente de fé. Então, esta é a palavra de Deus para mim e para você. Plante, plante com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Faça o teu melhor. E se porventura tiver alguém me ouvindo agora pelo rádio, pela internet, nosso canal no YouTube, se porventura você está ouvindo logo essa parte e você não concorda, você discorda, meu querido, fica na tua, fica numa boa. Deus te ama da mesma forma, ok? Não se sinta constrangido, que Deus ama aquele que dá com alegria e não murmurando, e não reclamando, entendeu? Essa mulher que eu li aqui, ela era pobre materialmente, mas ela era rica espiritualmente, ela tinha visão espiritual, e a Bíblia diz, está escrito aqui, e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Então os ricos ajudavam também. Então se você está na categoria de rico, você está na fila aqui também. É para todo mundo. Entendeu o lance? E Jesus que estava observando. Está na Bíblia. Está escrito aqui Marcos 12, do 41 ao 44. Então tudo que nós fazemos, Deus está observando, e quem nos honra, quem faz a coisa acontecer é Deus. Então faça com alegria, faça com amor, que a recompensa vai vir do próprio Deus, o dono do ouro e da prata. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.